Saúdo aos que me ouvem em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que ouvirem esse vídeo, eu os saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler aqui uma escritura no livro de Daniel, começando aqui no livro de Daniel, capítulo 4. Então, no versículo 31 ao 34, do livro de Daniel, capítulo 4, que diz assim: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, do rei Nabucodonosor. Quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei, a voz falou assim: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino é de geração em geração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, eu li aqui o rei Nabucodonosor, quando ele passou 7 anos com os animais, comendo a erva do campo, e agora eu quero vir aqui para a mensagem do irmão Brana, amnésia espiritual. Amnésia espiritual. Quero entrar aqui em alguns parágrafos da mensagem. O irmão Brana diz, a partir do parágrafo 26, então estamos identificados novamente. Podemos nos identificar na raça humana através da inteligência. Isso é o que faz a diferença do ser humano com os animais, através da inteligência. E ser diferente da vida animal. Os animais não podem pensar, eles apenas reagem através do som. Ele não tem alma, e mais somos uma vida, mas somos uma vida animal. O que nos faz diferença? Somos mamíferos, mas o mamífero é um animal de sangue quente. Temos características de animal, mas o que nos torna diferente? Somos identificados por ter uma alma, uma consciência que nos diz o que é certo e o que é errado. A diferença que nós temos dos animais. Agora, há um lugar, quando você tem essa amnésia, é a amnésia espiritual. Estou lendo aqui a partir do parágrafo 26. Vou para o 27 agora.
Agora, há um lugar, quando você tem essa amnésia, você pode tê-lo como Nabucodonosor teve, o qual exaltou-se a si mesmo certa vez, e Deus o deixou pensar que ele era um animal e ele viveu no mato. Ele se engrandeceu, se exaltou demais, porque Deus mesmo permitiu para ele um reino muito grande, mas ele quis se levantar acima do Altíssimo. Ele está acima de todas as coisas. Então Deus lhe permitiu pensar que ele era um animal, tirou o entendimento dele. Ele ficou sem entendimento, ele perdeu o entendimento de quem ele era, que ele era um rei, mas ele foi tirado o entendimento dele. Ele perdeu o entendimento, que foi uma amnésia, a irmã Brana fala. Por isso nós devemos ser humildes, ser cristãos humildes, não se exaltar, não ser arrogante. Então, comia capim como um boi, e seus cabelos cresceram sobre o seu corpo como penas de águia, e ele se tornou o coração de uma besta nele. Foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Veja, aquilo era a amnésia, porque ele se esqueceu que ele era um rei. Ele havia se esquecido que ele era um ser humano. E ele pensou que ele era um animal. Foi o que ele pensou, que ele era um animal. Isso aqui é amnésia. Então ele agiu como um animal, porque ele se esqueceu que ele era um ser humano. Isto é tão fácil hoje, esquecemos às vezes o que a igreja cristã é. Isso aconteceu também com a igreja. Ela se esqueceu quem ela era, a igreja. Pegou a amnésia espiritual. As mulheres andando de qualquer maneira, os homens andando de qualquer maneira, agindo de uma maneira diferente do que a igreja era no princípio, sobre vestimenta, sobre o pudor, sobre o caráter dela, sobre o comportamento da igreja hoje, que se chama igreja, mas ela está com amnésia espiritual, ela saiu fora dos preceitos, da lei de Deus, dos mandamentos, saiu fora do que Deus disse. Então diz assim, aqui, isto é tão fácil hoje, e esquecemos às vezes o que a igreja cristã é. Agimos como o mundo, e isto mostra que nós temos amnésia espiritual. É uma amnésia, é uma doença terrível. Uma Branda falar aqui antes dessa mensagem, você não conhecer com quem você casou, você não conhecer mais seus pais, sua mãe, os seus filhos, ou irmão, irmã, amigo. Você traz na presença dele e pergunta quem é, e ele não sabe quem é aquele homem, não sabe quem é sua mãe, não sabe quem é sua filha, não sabe quem é seu filho. Isso está acontecendo muito, a amnésia natural e também a amnésia espiritual. Está acontecendo muito. Glória a Deus, aleluia. Que nós estamos curados dessa amnésia pelo poder de Deus. Somos curados da amnésia. Nós podemos ver a palavra de Deus como ela é, lembrar de tudo que nós tínhamos esquecido que o batismo era em nome de Jesus Cristo, esquecido da unidade de Deus, esquecido que a Santa Ceia era com pão alto, vinho forte e lava-pés, esquecido de tudo que Deus era. Nós estávamos esquecidos porque nós estávamos com a amnésia espiritual. Nós não obedecíamos a Bíblia como ela é, não esquecemos dos versículos bíblicos, esquecemos da harmonia da Bíblia, a interpretação, da revelação, como Pedro teve.
Jesus disse: sobre esta pedra, esta revelação, edificarei a minha igreja. É para ser edificado na revelação da palavra, e foi esquecido disso aí. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja está dessa maneira, e agimos como o mundo. Isto mostra que nós temos amnésia espiritual, porque você não age como um cristão. Não agiu como um cristão, ele já está com amnésia espiritual. Ele esqueceu a originalidade da igreja, dos cristãos, a originalidade quando Jesus desceu no dia de Pentecostes e deu a eles o Espírito Santo, e eles tinham a originalidade do que era a Bíblia, de ter uma vida cristã, e hoje esqueceu, foi esquecido. A igreja esqueceu-se, mas agora no final dos tempos nós temos um remédio para essa cura, que eles não têm esse remédio, mas nosso Senhor Jesus Cristo tem. É você se humilhar, é você cair aos pés de Jesus, se submeter a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, ser batizado. E a Bíblia diz para que nós sejamos esclarecidos, e nós relembrar quem somos. Como diz, quando aquele Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos fará lembrar em tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, mas São João 14, quando ele viesse, ele vos faria lembrar todas as coisas que nós tínhamos esquecido com a amnésia, e guiaria nós em toda a verdade, não só numa parte, mas em toda a verdade. Então é certo que Jesus Cristo, quando disse isso aí, ele sabia que nós ia cair no esquecimento, que nós ia pegar essa amnésia, e ele disse que o Espírito Santo era o que faria lembrar todas as coisas, tudo o que ele falou, e vos guiaria em toda a verdade. Então, você não quer essa mensagem, meu irmão, minha irmã, para que você seja curado dessa amnésia, você continuar isso aí é triste. Então é bom você ter essa cura, relembrar que não pode adorar a dois deuses, é pagão, porque Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque é de amar um e aborrecer o outro, amar mais a um e aborrecer o outro. Então só tem um Senhor, e esse Senhor, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Não existe três pessoas na divindade. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos de um nome, de um só Deus, chamado Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Quando você diz Pai, Filho e Espírito Santo, ele é Senhor Jesus Cristo. O nome mesmo é Senhor Jesus Cristo. Por isso que em Atos dos Apóstolos, onde está todos os atos batismais, nós temos a lembrança agora, e vemos na Bíblia Sagrada, o original mesmo é ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sairá dessa amnésia. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, é o que tem acontecido. Então isso também, aqui também diz assim: veja, aquilo era amnésia, porque ele se esqueceu, veja. A igreja também se esqueceu. Isto é muito fácil se exaltar demais, e vem de outras coisas também, mas é uma das coisas, muita preocupação, ficar sem uma decisão, ficar pensando em duas coisas, sem preocupação, ficar entre dois pensamentos, você tem causa, amnésia, e quando você está na sua mente normal, você não pode ficar em dois pensamentos, você tem que ficar no pensamento da palavra. O pensamento eterno de Deus é a palavra de Deus expressada, e veio agora manifestada para nós no final do tempo. Manifestou a palavra para nós sair dessa amnésia. Glória a Deus, aleluia. Então o profeta disse que é fácil sair. Olhe, então a igreja agindo como o mundo, você recebe o coração do mundo. Isto
E isto causa isso, quando você recebe o coração do mundo. É como Nabucodonosor recebeu o coração de um animal, de uma besta. Aqui nós descobrimos, Israel estava exposto ao mundo, e ele caiu nesta amnésia, nessa rotina. Este profeta foi enviado para tirá-lo, se ele pudesse, e para lhes falar. Ele está falando aqui do profeta Amós, quando ele foi a Samaria, e chegou lá e encontrou o povo na amnésia, vivendo fora da palavra. Deus, através de sua graça, escolheu Israel de todo o restante da família que estava sobre a terra. A graça havia feito aquilo. Ele lhes havia dado a terra escolhida. Ele lhes deu casas que eles nunca tiveram que construí-las. Deus fez aquilo com Israel. Israel chegou a ponto de pegar a amnésia e esquecer de Deus. Os escolheu. Ele os deu fazenda que eles nunca compraram. Ele lhes deu alimento que eles nunca plantaram. Ele lhes deu poços que eles nunca cavaram. Ele lhes deu vitória que eles nunca ganharam. Ele lhes deu graça que eles nunca mereciam. Deus fez aquilo através da sua graça para aquele povo de Israel, seu escolhido, seu amado. Deus fez, e Israel estava numa condição muito triste. E ele disse na Bíblia que ele encobriu, a encobriu no campo como uma garotinha, falando de como ele fez com Israel, assentada em seu próprio sangue. Ele a lavou e a limpou, e o que ele fez. Mas depois que Deus mostrou todas essas misericórdias por ela se esqueceu e teve amnésia. E ela se esqueceu tudo a respeito de onde vieram aquelas coisas. Eu acho que este é um quadro dos Estados Unidos, da amnésia em 1964, porque os Estados Unidos ele é comparado com Israel. Então, em 64, o que aconteceu com os Estados Unidos? Está sofrendo com amnésia, com a mesma doença. Temos grandes igrejas poderosas, somos um grande povo poderoso, somos milhões em número e nos esquecemos de onde vêm essas coisas. Eles tiveram um caso grave disso, depois de Deus ter sido bom para com eles e trazer de todas as terras pagãs e fazer deles pessoas separadas, e separou para si mesmo. Ele disse que ele tomou uma videira de um país e a plantou em outro, e como ele a preparou para que ela produzisse frutos e fosse frutífera, mas a vinha se esqueceu de onde vieram suas bênçãos. Os Estados Unidos, a América se esqueceu de onde veio suas bênçãos. Do mesmo modo tem o povo de Deus nesses últimos dias, esquecido o que significa o testemunho de ser cristão. Isso aconteceu lá com Israel, aconteceu com a América, e do mesmo modo agora também acontece com os cristãos. Do mesmo modo tem o povo de Deus nestes últimos dias esquecido o que significa o testemunho de ser um cristão. Aí está novamente esta amnésia, tem vindo sobre o povo. Eles não podem se identificar. Eles esqueceram tudo sobre isto. Eles esqueceram a sua santidade. E um cristão, ele é para ter santidade, mas a igreja se esqueceu da sua santidade. Isso é amnésia espiritual.
se esqueceu de sua santidade, eles esqueceram sua lei. As mulheres estavam vivendo como o restante das mulheres. A igreja de Deus e seu povo sempre foram pessoas separadas, um povo separado, e agora está misturado. A amnésia caiu sobre a igreja. Um povo peculiar é o que é para nós ser, uma nação santa, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de seus lábios, dando louvor ao seu nome. Isso é o que a igreja é para ter, é para possuir, mas tem caído na amnésia, mas que agora, com a mensagem do irmão Brano, profeta de Deus, para esta era final, ela curou nós, trouxe a cura para nós dessa amnésia, porque nós passamos a reconhecer quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o poder do sangue de Jesus Cristo cura, é curador, curou nós já. Nós reconhecemos e saímos dessa amnésia espiritual, esquecer a santidade, esquecer de produzir os frutos dos lábios, dando louvor ao seu nome, que nós precisamos, que a igreja agora está saindo dessa amnésia. Deus chamou sua igreja e a separou do mundo para aquele próprio propósito, e Ele lhe deu uma lei, e Ele que deveria ser santo. Ele disse: eu sou santo e você deve ser santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. A igreja se esqueceu disso. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então as pessoas perderam a santidade. Santo quer dizer separado de um lado, para um trabalho. Santidade, purificação das coisas do mundo, ser uma pessoa santa, separada da imundícia, da imoralidade, da política, de tudo que é impuro, estarmos separados do ódio, da inveja, da amizade mundana, das coisas do mundo, de todo o mal que está caindo nessa terra. Nós devemos estar separados de tudo isso. Mas que a igreja se esqueceu, entrou numa amnésia e recebeu um coração mundano. Por quê? Porque pegou essa amnésia. Eu sou santo e você deve ser santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Está na carta de Paulo. Deus mesmo disse isto. E Ele chamou essas pessoas para sempre, para serem este tipo de pessoas. Quando Ele disse: eu sou santo e vós também para ser santo, o próprio Deus falou. Então, é para ser esse tipo de pessoa. Mas eles tinham se esquecido a respeito disto. Eles haviam esquecido suas leis e haviam esquecido sua moral. Quando uma pessoa não tem moral, ele esqueceu da moral que um cristão deve ter. Se esqueceu de sua moral. As mulheres na rua, mulheres israelitas ali fora, cada uma esperando conceber através do Espírito Santo para trazer o Messias e então agindo assim. Lá as mulheres, como deveriam permanecer, as mulheres na rua, mulheres israelitas ali na rua também, fora, cada uma esperando conceber através do Espírito Santo para trazer o Messias. Então, agindo assim, começaram a agir diferente. O caráter delas era terrível. Eu gostaria de parar aqui um minuto e dizer: é a mesma coisa no meio do nosso povo hoje. Porque o que está lá atrás está mostrando aqui o que é hoje, o dia de Noé hoje, o dia de Sodoma hoje. Então eles estão com amnésia, mas nós voltar a saber como é a vida de um cristão, de um Abraão, de uma Sara, como foram os apóstolos, como foram
daqueles irmãos cristãos antigos, quando não tinham amnésia. O caráter delas era terrível. Eu gostaria de parar aqui um minuto e dizer: é a mesma coisa no meio do povo hoje. Os que a si mesmos se chamam de cristão, seu caráter, se você simplesmente pertencesse, aí o caráter é esse. Se você simplesmente pertencer à minha denominação, se você pertencer à minha igreja, à minha denominação, não é isso. Não é isso. Você pode pertencer e ainda estar com amnésia, se esquecer quem é você. Ah, não, você pode viver a vida que viver, mas você pertenceu a essa igreja, se você tem tudo, você pertenceu a essa denominação, está tudo bem com você. Então, mas não é isso. É uma mudança, uma transformação, é uma cura dessa amnésia, para que nós sabemos quem somos nós, que não somos pessoas que têm esse caráter mudando, que não tem o caráter de Deus, mas tem um mundo dentro dele. Certa vez, e eu vou pular aqui para frente para poder dar, porque o tempo está perto de encerrar. Então, o irmão Brana falando aqui, no 35, deixe-me de dar uma olhada neles. E ele saiu para o campo e os observou. E ele viu que eles tinham que bater neles. E depois de algum tempo, ele viu um jovem rapaz, no qual eles não tinham que bater. Ele tinha seu peito estufado e seu queixo levantado. Não tinha que bater nele. Então o mercador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. O Mamãe está falando aqui da história daquele escravo, que lá no país de onde ele veio, foi vendido como escravo. O pai dele era rei lá, e mesmo ele sendo um escravo numa terra estranha, no meio dos escravos, ele não precisava apanhar. Ele tinha seu queixo levantado, seu peito levantado, ele era um homem de caráter, não precisava bater para ele trabalhar. E aquilo ali o patrão gostou muito, porque ele era diferente de todos os escravos. Ele comia da mesma maneira, agia, vivia da mesma maneira, mas ele tinha um caráter diferente, a ponto de uma pessoa ir lá, um comprador de escravos, e querer saber por que aquele homem agia daquela maneira. É porque o seu pai, ele era chefe de uma tribo, era seu pai. Eu vou ler aqui, irmã Brana falando. E ele disse: mas ele não está à venda. Eu não vendo esse escravo. Ele disse: bem, o que há de diferente com aquele escravo? Disse: é aquele escravo o chefe do restante dele? Ele disse: não, ele é apenas um escravo. Ele disse: bem, talvez você o alimente diferente. Ele disse: não, ele come na galeria com o restante dos escravos. Ele disse: bem, o que faz tão diferente do restante dos escravos? Ele disse: bem, isto eu quis saber também por muito tempo, mas um dia eu fiquei sabendo que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei de toda a tribo. Esse escravo veio de um lugar onde o pai dele é o rei de toda a tribo. E nós mesmos da fundação do mundo, e nós estamos aqui na terra, mas nós agimos diferente do mundo, porque na pátria celestial tem um rei, e nós temos o nosso caráter de nosso rei, Pai Celestial, do nosso rei, Pai Celestial, que é o rei. Então nós estamos aqui na terra, mas a nossa vida nós agimos diferente, porque nós não temos amnésia. E lá ele é o rei de toda a tribo. Embora esteja ele no estrangeiro e longe de sua casa, mesmo assim ele sabe que ele é o filho de um rei, e ele se conduz como o filho de um rei. Voltando a essa história, porque eu peguei o fim aqui já, é um escravo que o pai dele era rei de uma tribo, e ele estava muito longe, num lugar muito distante, e lá ele se comportava com o comportamento do pai dele, um
caráter do Pai dele. Como nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos vendo que está nessa imundície, o mundo está podre, o mundo está destruído, está acabado, mas mesmo assim nós agimos diferente, nós somos separados, santos, vivemos e agimos como nosso Rei Jesus Cristo. Que essa mensagem fique no coração de vocês, viver uma vida santa, separada, fora, sem amnésia, curado dessa amnésia, vivendo pelo que a Bíblia diz. Você não tem amnésia, vivendo pelo que a palavra manifestada diz, pela palavra do profeta dessa era, que mostrou o batismo original, para você carregar e se identificar com o nome de Jesus Cristo. Ele não tem identificação, porque ele tem amnésia. Quem tem amnésia não sabe se identificar quem ele é, de quem é o pai dele, de onde ele veio, quem é o pai dele. Ele não sabe se identificar onde ele mora, e onde nada da vida dele, da família, de nada. Ele não sabe identificar nem quem é ele. O rei Nabucodonosor, depois ele voltou, e depois dos 7 anos, 7 tempos, ele voltou normal e deu glória ao Altíssimo, louvou ao Deus do céu, porque ele viu que ele perdeu o entendimento dele por 7 anos, mas depois o entendimento dele voltou novamente, como o nosso entendimento volta agora. No final dos dias, nós volta o nosso entendimento, que nós somos cristãos, e nós não somos para andar como o mundo, não é para ter o coração